Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos, Novo Testamento. Que alegria ter você aqui conosco pela TV Canção Nova, seja muito bem-vindo. Você que também que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barra Som do Monte e o canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Estamos fazendo uma introdução aos Evangelhos, porque nós queremos estudar todas as parábolas de Jesus Cristo. As parábolas estão nos Evangelhos, vamos fazer então uma introdução aos Evangelhos, uma introdução às parábolas e depois começamos a estudar parábola por parábola de Jesus Cristo. Antes, quero acolher Dom José Falcão, que já está no meio de nós, sua bênção. Que bom que o senhor está aqui conosco mais uma vez. Salve, Frei Gilson, Deus abençoe sua vida, é uma alegria estar aqui. Dom José, nós terminamos o programa passado lendo Ezequiel, capítulo 1, versículo de 4 a 10, falando dos 4 animais. Depois lemos Apocalipse, capítulo 4, versículo de 6 a 7, dando uma interpretação a esses 4 animais de Ezequiel. E lemos o grande Santo Irineu, nos dando uma grande interpretação. Eu até faço um breve resumo, onde ele diz que o primeiro animal é semelhante a leão, que caracteriza poder, soberania, realeza. O segundo é semelhante a um novilho, manifestando sua destinação ao sacrifício, ao sacerdócio. O terceiro, ele tem rosto semelhante a de um homem, o que lembra claramente a vinda de Jesus em forma humana. E o quarto assemelha-se à águia que voa, sinal do dom do Espírito Santo que sopra sobre a igreja. E Santo Irineu fez uma belíssima interpretação sobre o livro do Apocalipse. Gostaria de perguntar se o senhor tem mais algo a acrescentar neste sentido para nós. Eu me recordo no programa anterior de ter dito que essa interpretação se tornou clássica e eu diria é a quase unanimidade do Ocidente leva em conta essa interpretação de Santo Irineu. A associação desses 4 animais com os 4 evangelhos. Sim. Especificamente, Mateus, homem, Marcos, leão, Lucas, touro e João, águia. E queria propor que nós ouvíssemos também São Jerônimo, porque São Jerônimo, primeiro, ele nasceu bem depois de Santo Irineu. Santo Irineu nasceu no ano 130, São Jerônimo nasce no ano 347. Portanto, bastante tempo depois de Santo Irineu. E a interpretação que São Jerônimo dá é exatamente igual à interpretação de Santo Irineu. O que parece supor que a interpretação de Santo Irineu já era comum em toda a igreja, em todo o orbe, em todos os continentes. São Jerônimo vai escrever boa parte da sua vasta obra literária na Terra Santa. Ele passou a viver em Belém, né? E lá ele escreveu muitas de suas obras. E Santo Irineu é Lyon. Lyon é França. Então, veja, da França, Europa, para a Terra Santa, você tem uma distância considerável. Vamos, então, a São Jerônimo. Qual é a interpretação que ele dá a esses 4 animais de Ezequiel, capítulo 1 e Apocalipse, capítulo 4? Que esses 4 evangelhos foram prefigurados muito antes, prova-o também o livro de Ezequiel, no qual se descreve assim a primeira visão. Distinguia-se no centro a imagem de 4 seres, seus rostos tinham todos eles figura humana, todos os 4 uma face de leão pela direita, todos os 4 uma face de touro pela esquerda, e todos os 4 uma face de águia. A primeira face de homem simboliza Mateus, que começou a escrever como de um homem, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A segunda, Marcos, no qual se ouve a voz de um leão que ruge no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas.
A terceira, a do touro, é a que prefigura que o evangelista Lucas situou o começo do seu relato a partir do sacerdote Zacarias. A quarta simboliza o evangelista João, que tomando asas de águia e lançando-se com prontidão às maiores alturas, escreve sobre o verbo de Deus. Essencialmente, é a mesma interpretação de Santo Irineu. É a mesma coisa, praticamente. Mesma coisa, sim, exatamente. E o que é o que o senhor falou, anos depois, né? Muito tempo depois, sim. Uma segunda obra do mesmo, na verdade a mesma obra, mas em outro momento, de São Jerônimo, ele vai falar especificamente, sem citar mais agora as profecias de Ezequiel e Apocalipse, ele vai dar informações preciosas sobre os autores de cada evangelho. Uhum. O primeiro de todos é Mateus, publicano, de sobrenome Levi, que escreveu seu evangelho em hebraico, na Judéia, principalmente por causa daqueles dentre os judeus que acreditaram em Jesus e que já não conservavam sombra nenhuma da lei, uma vez que esta deu lugar ao evangelho. Uhum. O segundo é Marcos, intérprete do apóstolo Pedro e primeiro bispo da igreja de Alexandria, que antes não conhecera o Senhor, porém aquilo que ouvira pregar o seu mestre, narrou mais de acordo com a fidelidade do que com a ordem dos acontecimentos. O terceiro é o médico Lucas, sírio antioqueno de nascimento, cuja máxima glória está em seu evangelho. Discípulo do apóstolo Paulo, nas regiões da Acaia e da Beócia, redigiu o livro indagando alguns fatos bastante antigos e, como ele mesmo confessa no prólogo, relatando mais coisas ouvidas que vistas. O último é João, apóstolo e evangelista, a quem Jesus queria muitíssimo, o qual, reclinado no peito do Senhor, bebeu as mais puras águas dos divinos ensinamentos e foi o único que mereceu ouvir do Senhor na cruz: eis aí a tua mãe. Que interessante essas informações. Veja, primeiro ele é o patrono de todos os exegetas. Traduziu a Bíblia do hebraico para e do grego para o latim. Uhum. Viveu na Terra Santa. Um homem de um rigor científico indiscutível. E nos diz essas informações. Primeiro, para quem diz, eu só aceito a Bíblia, não aceito nada que venha da Igreja Católica. Eu só aceito a Bíblia. Meu amigo, o primeiro de todos é Mateus, o publicano. Essa informação quem diz é a Igreja Católica. São Jerônimo, Pápias, Tertuliano, Santo Irineu, São Justino. Onde está na Bíblia que São Mateus escreveu o primeiro evangelho? Tente descobrir aqui. Comece a folhear até o fim da vida, viu? Mas folheie sentado para não cansar. Tente descobrir onde está na Bíblia que quem escreveu o primeiro evangelho foi São Mateus. Ah, não descobri. Sem a ajuda da Igreja Católica você não vai descobrir nunca. Porque foram os padres da Igreja que afirmaram isso. Essa informação não está na Bíblia. Está nos padres da Igreja. Percebeu aqui a importância Sim. de nós não tirarmos do contexto da Igreja a palavra de Deus? Sim, sem dúvida. Foram eles que afirmaram. Até agora, São Jerônimo, depois Santo Irineu, depois Pápias, depois Tertuliano, e assim por diante. É importante essa parte, pode parecer até monótona, de citação, de textos, etc., mas que demora a gente ficar lendo esses textos, o que esses homens escreveram. Não, a coisa não é assim, não. Nós estamos provando que a Bíblia por si só não se explica em muitas coisas. E um dos assuntos, dos vários assuntos em que a resposta você não encontra na Bíblia de jeito nenhum, o número dos livros inspirados no Novo Testamento, o número dos evangelhos e os autores dos evangelhos. Sem a Igreja Católica, é impossível
você encontrar a resposta. Eu disse impossível e vou dizer bem devagar. Impossível. Ô, Dom José, o que eu estou achando interessante é que são 4 evangelhos que pessoas diferentes escrevem, que não há contradição entre eles. Impressionante. E interessante que 2 aqui não são apóstolos. Impressionante, sim. Então, parece que tudo vem da vontade de Deus, ou seja, 2 que não são apóstolos, mas que escrevem e não contradizem o que os outros disseram. Impressionante. E o que eu também estou achando interessante aqui é que tem uma passagem que eu não sei onde, o senhor que sabe onde ela está, mas fala que Pedro e João eram iletrados. Atos dos Apóstolos, vamos, por favor, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos eram homens Iletrados. sem instrução. Sim. Atos 4, versículo 13. Atos 4, versículo 13. Vendo eles a coragem de Pedro e de João, e considerando que eram homens sem estudo e sem instrução. Aí, ou seja, como que eles escreveram isso daqui se não fosse pela unção do Espírito Santo? Aí Pedro precisou da ajuda, talvez, de Marcos. Mas João... E o contrário também. Marcos submeteu sua obra à chancela de Pedro. Sim, claro. Porque foi discípulo de São Pedro. Sim. Assim. E aí é que está o mistério. São Marcos foi discípulo de um homem sem instrução. E esse homem sem instrução foi apóstolo a quem Jesus entregou as chaves do reino dos céus. E esse homem sem instrução foi que escreveu a 1 Pedro e a 2 Pedro. Como é que se explica isso? Não se explica isso sem a fé. E João, dos mais lindos evangelhos, se ele era sem estudo e sem instrução, como que faz uma obra tão linda dessa? Não há explicação senão é obra de Deus por meio de homens sem estudo e sem instrução, Atos 4:13. Qual é a habilitação de São Pedro e de São João para escrever esses livros? À luz da razão? Nenhuma. Não tinha curso fundamental, não tinha curso superior, não tinha mestrado, nem doutorado, enfim. E João é impressionante, né? A literatura que ele escreve, o jeito que ele escreve, alta teologia. Alta teologia, sim. Meu Deus, só pode ser o Espírito Santo. Aliás, ele escreveu mais, dos livros inspirados, ele escreveu mais que São Pedro. São Pedro escreveu 2. Ele escreveu o 4º Evangelho, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse. Sim. São Jerônimo tem mais algo a nos acrescentar? Tem. Aqui ele vai dar também mais outras informações, aquelas já dadas por São Cirilo. Queria acrescentar o que a gente esqueceu, São Cirilo de Jerusalém também, é outra testemunha muito importante. Orígenes também. Orígenes. Vamos tentar colocar aqui, se na ordem eu não sei. Pápias, depois Santo Irineu, depois Tertuliano, depois Santo Irineu, Bispo de Leão, depois Justino, São Cirilo de Jerusalém e Orígenes. E agora, sim, São Jerônimo, né? São Jerônimo. Agora, São Jerônimo vai nos dar outra informação. Informação de que também no tempo dele já era bastante indiscutido que havia muitos falsos evangelhos escritos por hereges. E a atenção à chancela, o cuidado, o discernimento da igreja bastante atenta nas pessoas dos bispos, de não permitir de forma alguma que esses livros fossem lidos nas assembleias. Essa informação também São Jerônimo nos dá. No prefácio ao seu comentário ao Evangelho segundo Mateus, vamos lá. Sobre o número de evangelistas, deve-se notar que muitos escreveram evangelhos, como nos dá a entender Lucas quando diz, visto que muitos já empreenderam pôr em ordem. Isto é testemunhado por obras que chegaram até os nossos dias e publicadas por diversos autores. Foram fontes de diversas heresias. Tal é o caso do Evangelho segundo os egípcios, Tomé, Bartolomeu, aquele dos 12 apóstolos, os de Basilides e Apeles e tantos outros cuja enumeração seria demasiado longa. Contudo, olha só, contudo, a igreja
fundada pela voz do Senhor sobre a pedra e regada como o paraíso por 4 rios, possui simultaneamente 4 anéis e 4 ângulos, pelos quais é levada com varas móveis, tal como a Arca da Aliança, que guardava a lei do Senhor. Os 4 evangelhos. Aqui ele faz lembrar o quê? A Arca da Aliança, lembra? A Arca da Aliança, aquela urna, aquele relicário do Antigo Testamento, onde se colocavam as tábuas da lei e o cajado de Moisés. O cajado de Moisés. E a tampa, com 2 querubins com as asas voltadas um para o outro, e as 4 argolas, onde passavam os 2 canos, né, para os sacerdotes levarem a arca. Aqui ele vai buscar na arca a simbologia das 4 argolas, os 4 evangelhos. Muito sugestivo também, São Jerônimo. Outra informação preciosa. Muito bom. E até agora, por exemplo, não tinha surgido Martinho Lutero, por exemplo. Século XVI. Ou seja, tudo isso que nós estamos vendo é o início da igreja mesmo, né? A igreja nascente. Perfeitamente. Aqui não passa pela cabeça da igreja de forma alguma esse pensamento de Lutero de tirar 7 livros, os deuterocanônicos, como se o pensamento de alguns judeus da Terra Santa do final do século I condissesse com o pensamento de todos os judeus da diáspora, particularmente os de Alexandria, no Egito, nunca concordaram com esses critérios racionalistas dos judeus da Terra Santa, que apresentaram esses 4 critérios para definir quais os livros inspirados do Antigo Testamento. Mas do Antigo Testamento já falamos no outro programa. Bem, depois de Jerônimo, nós vamos para quem? Chegou aquele luminar belíssimo da igreja primitiva, um dos maiores gênios do cristianismo, Santo Agostinho. Nasceu no ano 354, morreu no ano 430. Bispo e insigne doutor da igreja, nasceu na atual Argélia, numa cidade que já não existe mais, chamada Tagaste. Depois de uma vida inquieta, quer intelectual, quer moralmente, ele se converteu à fé católica na cidade de Milão e foi batizado por Santo Ambrósio, também santo, também bispo, também doutor da igreja. Depois que ele se batiza, ele volta para a pátria dele, leva consigo alguns amigos e decide se consagrar a Deus numa vida ascética e no estudo da Escritura. Depois ele é eleito bispo de Hipona, hoje Annaba, na Argélia. E durante 34 anos ele foi um perfeito modelo do seu rebanho, dispensando para os seus diocesanos uma solidíssima formação cristã por meio dos seus escritos, dos seus sermões, etc., e por meio dos quais ele combateu os erros do seu tempo e expôs com maestria, com completeza, com abrangência, simplesmente todos os mistérios da fé cristã. Como vocês estão percebendo aí na foto do altar da confissão, o altar que fica no fundo da basílica, por assim dizer, nós percebemos 4 santos, a imagem de 4 santos que são doutores da igreja. 2 doutores da igreja latina, Santo Agostinho de Hipona e Santo Ambrósio de Milão. Do outro lado, Santo Atanásio de Alexandria, no Egito, e São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, são doutores da Igreja Greco-Oriental. Então, chegamos ao grande Santo Agostinho. Na sua obra O Consenso dos Evangelistas, eu recomendaria essa obra fantástica. Sabe o que é que ele faz nessa obra, Frei Gilson? Ele pega os 4 evangelhos e faz um estudo comparativo. Muitos diziam que os evangelhos se contradizem. Não, esse aqui escreve uma coisa, esse aqui escreve outra. A informação desse é essa, mas a informação desse é outra. Eles se contradizem. Santo Agostinho mostra por A mais B que não existe nenhuma contradição
nos 4 evangelistas. É simplesmente fantástica essa obra. Essa obra está publicada em português no Brasil? A coleção verde da Paulus Patrística ainda não publicou, mas nós já temos essa obra em língua espanhola, em língua italiana, em língua francesa, em língua latina, enfim. E tem um site, que aqui faço questão de divulgar, augustinus.it. Lá você tem todas as obras e hoje com um tradutor automático em vários sites, o simples fato de você entrar já traduz para o português, a própria inteligência artificial. Procure no site augustinus.it, é dos agostinianos, a ordem de Papa Leão XIV, cardeal Prevost, hoje Papa Leão XIV. Você tem essa obra. Sim. Simplesmente linda, belíssima. O texto que nós vamos ver agora de Santo Agostinho, a leitura que ele faz, muito parecida com a que Santo Irineu fez e a que São Jerônimo fez. Isto é, aplicar a profecia de Ezequiel, capítulo 1 e Apocalipse 4, aos 4 evangelistas. Só que aqui Santo Agostinho faz uma pequena diferença. Ele vai identificar o leão com São Mateus. E vai fazer uma outra mudançazinha ali na frente. Vai trocar um animal por outro animal, associando a um evangelista, não necessariamente como visto por Santo Irineu e São Jerônimo. Vamos lá. Mateus é representado pelo leão, porque colocou em evidência a estirpe real de Cristo. Lucas é representado pelo bezerro, vítima do sacerdote. Marcos, que não se propôs narrar nem a estirpe régia, nem a sacerdotal, mas que se ocupa do lado humano, é designado pela figura do homem. Estes 3 seres vivos, o leão, o homem e o bezerro, andam pela terra, razão pela qual estes 3 evangelistas trataram principalmente daquilo que Cristo realizou na carne. Mas João tem o voo da águia e contempla a luz do ser imutável com os agudíssimos olhos de sua alma. Com isso é-nos dado compreender que os 3 primeiros evangelistas não se ocuparam senão da vida ativa. João, por seu turno, ocupou-se da contemplativa. Os doutores gregos, por sua vez, compreendem Mateus pela figura do homem, porque descreveu a genealogia do Senhor segundo a carne. Pela figura do leão, compreendem João, porque, assim como o leão, com seu rugido, faz tremer todas as feras, também João incutiu temor em todos os hereges. Compreendem Lucas como o bezerro, porque este é a vítima do sacerdote, e ele próprio sempre tratou do templo e do sacerdócio. E pela águia compreendem Marcos, pois na Divina Escritura a águia costuma significar o Espírito Santo, que falou pela boca dos profetas e ele inicia seu evangelho com um testemunho profético. Aqui Santo Agostinho dá uma interpretação dele, que é um pouco diferente de Irineu e de Jerônimo, e apresenta a interpretação dos gregos, que é uma terceira interpretação. É legítimo isso? As 3 são legítimas. Sim. Eu penso que no Ocidente, aqui no Brasil, por exemplo, eu só vi, eu só entrei, eu só contemplei, só visualizei, seja por documentários, fotos, filmes, etc., a iconografia de Santo Irineu. Essa é a mais clássica. E São Jerônimo. E São Jerônimo, exatamente. Aqui eu percebi que Santo Agostinho, na visão dele, só mudou Marcos e Mateus. Foi, ele trocou. Só Marcos e Mateus muda. Exatamente. Agora os gregos já mudou bastante. O que também tem uma certa lógica. Também, fique à vontade, não vamos arengar por isso, porque é uma leitura figurativa, né? Dos textos proféticos, é uma alegoria, digamos assim, iconográfica, sei lá. É diante do viés que você olha, então tudo tem um sentido diante do viés. Então, no fundo, não está errado. Ele olha por determinado viés, aquele evangelista, ele fala disso e esse animal pode ser atribuído a ele. Perfeito, exatamente. Vamos a outra intuição de Santo Agostinho com relação ao número 4 dos evangelhos. Ele vai enxergar também geografia, ou se nós quisermos geologia. Geografia. Os 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste, os 4 ventos, né, que é uma expressão do profeta, vem espírito dos 4 ventos. Vamos a outra intuição de Santo Agostinho na mesma obra. São 4 as partes do globo terrestre
pelas quais se acha estendida a Igreja de Cristo. Mas uma é a ordem na qual conheceram e pregaram, outra a ordem que escreveram. Porque no conhecimento e na pregação estiveram primeiro os que seguiram o Senhor presente na terra. Escutaram-no quando ensinava. Viram-no operar seus milagres e receberam de sua própria boca o mandato de pregar. Mas ao colocar por escrito o Evangelho, algo que sabemos que fizeram por disposição divina, tiveram o primeiro e o último lugar, respectivamente, dois dos que o Senhor escolheu antes de sua paixão. O primeiro é Mateus, o último João, de maneira que os outros dois, que não eram deste primeiro grupo, mas tinham seguido o Cristo, que falava pela boca dos outros dois, como filhos daquele que abraça, colocados no meio, seriam protegidos de ambos os lados. Ele faz essa associação bonita, né? Os 4 lados, 2 aqui, 2 no meio. Os 2 das pontas são apóstolos, os 2 do meio são discípulos. A ordem, Mateus, apóstolo. Marcos, discípulo. Lucas, discípulo. João, apóstolo. Protegidos. Exato. Faltam 30 segundos. É com vossa reverendíssima. Vamos dar um breve intervalo. O programa de hoje está bom demais. Estamos vendo bastante tradição da igreja, para que a gente entenda a origem dos evangelhos, e está sendo bom demais. Um breve intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos, Novo Testamento. Estamos estudando os padres da igreja sobre os evangelhos. Está sendo uma bênção. Estamos vendo que são 4 evangelhos, não menos e não mais. Está ficando muito claro isso pela tradição da igreja. E eu já faço uma pergunta para Dom José nesse início de segundo bloco. Vemos que os evangelhos muitas vezes narram os mesmos acontecimentos, não é 100% igual, mas vemos que narram os mesmos acontecimentos muitas vezes. Alguém pode pensar assim, mas será que não é um plágio, não? Um copiando o outro? É um dando uma olhadinha, deixa eu ver o que você escreveu aí, deixa eu trazer isso para o meu também. Seria um plágio? Não, absolutamente não. O plágio seria mais ou menos o que hoje em linguagem corriqueira se diz, o copia e cola, enfim. Por outro lado, a possibilidade de, na redação de uma obra que é sua, Vossa Reverendíssima tenha feito uma investigação, um estudo, mas impregnando a autoria sua, isso é uma possibilidade bastante plausível. Aliás, temos uma prova disso no começo do terceiro evangelho. São Lucas diz, com todas as letras, no início do seu evangelho, que ele investigou rigorosamente tudo aquilo que as pessoas escreveram, então ele certamente deve ter lido tudo, mas também ele ouviu pessoas, consultou pessoas, episódios dos quais ele não foi testemunha ocular, por exemplo, só São Lucas é que narra o mistério da visita do arcanjo Gabriel a Nossa Senhora, correto? Sim. Bem, naquela época São Lucas nem pensava em ser cristão, porque São Lucas é discípulo de São Paulo. São Sim. Lucas vai se converter com São Paulo. Segundo a informação de Eusébio de Cesareia, era sírio de Antioquia, Antioquia da Síria, bem fora de Israel, bem distante da Terra Santa, um pouco mais ao norte, a atual Turquia. Como é que São Lucas conseguiu essa informação? Só tem 2 explicações. Ou ele consultou Nossa Senhora, Maria Santíssima, diga-me aqui como foi a visita do arcanjo, ou então ele consultou testemunhas auriculares de quem ouviu da própria Nossa Senhora, ou então, e não somente essas alternativas, mas também essa outra, ou tudo junto, que ele tenha lido algo a respeito do mistério da Anunciação. Vamos então a Lucas capítulo 1, para a gente se certificar de quê?
de que quando você escreve uma obra prévio estudo de outras obras, prévia investigação de outras obras, e você impregna aquilo que é seu na sua obra, hoje nós diríamos, lógico, respeitando tal informação, confira, nota de rodapé, etc. Naquele tempo, nos evangelhos, você não encontra isso. Aham. Mas aqui nós temos São Lucas dizendo com todas as letras que fez uma investigação acurada, que se debruçou sobre as informações, que apurou com muito rigor se essa informação que chegou até ele é verdadeira ou não. Por favor, Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Veja, é um médico, e aqui ele já começa dizendo, os evangelhos não são plágio de nada. Os evangelhos são uma obra fruto da assistência do Espírito Santo. Lógico, é Santo Agostinho que vai dizer isso, e a conclusão que a gente vai tirar desse prólogo não pode ser outra. Por favor. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Como nolos transmitiram àqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segunda ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. O princípio básico que subjaz em toda a redação dos livros da Escritura é a inspiração. Todos escreveram inspirados por Deus. Sim. Deus, portanto, é o autor primeiro da Escritura. O autor humano é o autor que pegou a pena e escreveu sob a inspiração divina. Mas isso não diminui a exigência do próprio autor de, antes de escrever, investigar diligentemente. Repare, veja que honestidade intelectual de São Lucas. Depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio. Até porque ele deixa claro que ele não viu. Exato. Ele não foi uma testemunha ocular, ou seja, ele teve que investigar mesmo. Exato. E ele diz aqui exatamente como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares. Certo? E se tornaram ministros da palavra. Então, eu queria conversar com você, você que está pregando a palavra de Deus, você que afirmou isso, você que foi testemunha ocular disso, como foi? Me conte aqui. E será que São Lucas ouviu com um papelzinho escrevendo? Eu acredito que sim. Se ele não tinha uma memória fotográfica. Se ele tinha memória fotográfica, não precisava escrever nada, porque a pessoa dizia, ele vai gravando na mente e depois vai fazendo os seus rabiscos, suas observações, etc., antes de escrever. E foi ouvindo um, ouvindo o outro, vendo se que se contradizia um ou outro. Exatamente. É o confronto de, digamos assim, de fontes, né? Essa fonte é confiável. Não, esse daqui, ele, de cada 10 palavras, mente 5. Esse aqui é sério, porque é reto, tem um passado íntegro, assim. E, sobretudo, a informação que ele disse. Mas não só a informação. Eu vou confrontar de novo com outras fontes. Eu vou consultar os apóstolos. São Pedro, essa informação procede? Não, procede porque eu vi, etc., etc. Mas eu recomendo a você que consulte também fulano, porque ele estava, na hora eu estava um pouco assim, etc. Tudo isso é perfeitamente possível. Que lindo, né? Entendeu? O cuidado dos apóstolos em não plagiar, isso está descartado completamente, e em apresentar, mesmo sob a inspiração divina, um dado seguro, uma informação que foi passada ali por si, ele não foi testemunha ocular. Esse prólogo de São Lucas é de uma preciosidade tremenda. E disso trata Santo Agostinho. Na mesma obra, O Consenso dos Evangelistas, ele diz, é Vossa Reverendíssima quem vale, só são 5 linhas. Santo Agostinho resume, portanto, bem melhor do que eu, o que eu acabei de dizer. Vamos lá. Ainda que cada um deles pareça ter seguido o seu plano narrativo particular, não se vê, no entanto, que tenham querido escrever como que ignorando o que o outro havia já dito, ou que tenham passado por algo que ignoravam e depois se tenha descoberto que outro havia escrito. Cada um colaborou segundo a inspiração de Deus. Admitir que nós vamos ver mais para frente, Frei Gilson,
as prováveis, uma hipótese bem plausível, não é a única entre os exegetas, de datação dos evangelhos. Qual foi escrito primeiro, qual foi escrito em segundo, em terceiro e em quarto lugar. Isso do ponto de vista cronológico. Em que ano provavelmente foi escrito o primeiro evangelho? E onde? E depois o segundo evangelho. O segundo evangelista provavelmente consultou, teve acesso, leu alguma coisa do outro evangelho que foi escrito antes dele? É provável que sim. E o terceiro evangelho, provavelmente, o terceiro evangelista leu alguma coisa dos dois que foram escritos antes dele? Provavelmente sim. As chamadas fontes. E o quarto evangelista, São João, quando ele escreveu, ele teve acesso aos três anteriores? Sim, qual é o problema de admitir isso? Mas cada um teve a sua originalidade, cada um teve a sua especificidade, cada um teve a sua teologia ao elaborar o seu arcabouço, a sua ordem. A ordem nos evangelhos não é tanto cronológica, temos capítulos em que você dá para fazer uma certa cronologia, mas, às vezes, um evangelho, a expulsão dos vendilhões do templo, no evangelho segundo Mateus, é já no final da vida pública de Jesus. No Evangelho segundo João, é no começo da vida pública de Jesus. Ah, mas afinal de contas, foi no começo ou foi no final? A preocupação do evangelista não é tanto, cada evangelista tem uma prioridade teológica, por assim dizer. Ele, às vezes, certas partes do seu evangelho não tem uma preocupação cronológica, mas teológica. Por isso, às vezes, um dito de Jesus é colocado num contexto e esse mesmo dito, em outros evangelhos, está colocado em outro contexto. Mas isso não afeta a nossa fé de forma alguma. Tem certas afirmações de Jesus que, num evangelho, estão ditas de uma forma. Quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. Não. Enfim, já no outro evangelho, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não pode entrar no reino dos céus, etc, etc. Então, esse daqui utilizou ódio. Esse daqui, quem ama mais do que a mim, não são coisas contraditórias. Afinal de contas, Jesus disse assim ou assim. O Pai Nosso, na versão de São Lucas, tem alguns pedidos, e na versão de São Mateus tem mais pedidos. Jesus disse em qual versão? Tudo isso, de forma alguma, mostra, primeiro, que não há contradição entre os evangelhos. Porque uma coisa é você narrar um jogo de futebol em 10 minutos, outra é você resumir o jogo em apenas 3 minutos. Se você resume em 3 minutos, lógico que você vai ignorar muitas coisas, não vai citar muitas coisas que uma pessoa que tem 5 minutos para falar vai descrever. Também isso a gente percebe nos evangelhos. Ao descrever esse fato, o autor se ateve ao que é essencial e omitiu certas palavras, mas omitir não é mentir. Já o outro, ele foi mais prolixo, falou mais, etc. Todas essas realidades indicam, não há contradição entre eles e um jamais plagiou o outro, porque todos agiram movidos pelo Espírito Santo. Por isso que Agostinho falou bem quando disse, cada um colaborou segundo a inspiração de Deus. Perfeito. A inspiração leva em conta também as suas capacidades, também intelectivas, também de memória, enfim, e também a intuição teológica, a concepção que você tem de Deus, do mundo, a forma de você escrever. A forma de São Paulo é mais elaborada do que a de São Marcos, a forma de São Pedro é bem diferente daquela de São João, e todas essas especificidades tornam o Novo Testamento, a Bíblia toda, mas o Novo Testamento e particularmente os Evangelhos, uma riqueza não contraditória, mas complementar. Não há contradição na Bíblia, não há erros nos Evangelhos, não há plágio nos Evangelhos. Muito bom. Eu acho que nós vamos continuar com o Agostinho ainda, que parece que tem mais coisas a trazer para nós aqui. De novo essa obra. Veja, quantas citações eu coloquei dessa magnífica obra sobre o consenso dos evangelistas. 1, 2, 3, vamos agora à 4ª, 5ª, 5 citações. Isso mostra que essa obra, no que toca ao estudo dos evangelhos, ela é importantíssima para a gente ler. Quem lê essa obra vai dizer, não,
Eu que pensava que havia contradição entre os evangelhos, não há nenhuma contradição. E as supostas contradições, Santo Agostinho derruba uma por uma. Aqui não é contradição, você está lendo errado, etc, etc. É maravilhosa, maravilhosa essa obra. Vamos a mais uma citação de Santo Agostinho. Entre todos os livros sagrados de autoridade divina, o Evangelho ocupa o primeiro lugar. Seus primeiros pregadores foram os apóstolos que viram o Senhor Jesus, nosso Salvador, vivendo na carne. Destes, Mateus e João, crendo que deviam escrever o que eles mesmos tinham visto, publicaram-no cada qual em um livro separado. Mas para que nunca se julgue, no que concerne ao conhecimento e à pregação do Evangelho, que havia diferença entre os que o anunciaram depois de terem seguido o Senhor em vida, e os que o creram fielmente por meio da palavra, dispôs a divina providência, pelo Espírito Santo, que fosse atribuída a alguns daqueles que seguiam os primeiros apóstolos, não somente a autoridade de anunciar o Evangelho, mas também de escrevê-lo. Ele está falando aqui de São Marcos e de São Lucas. Ou seja, por um maravilhoso desígnio da providência divina, Deus Todo-Poderoso escolheu não apenas apóstolos para escrever evangelhos, mas apóstolos e discípulos dos apóstolos. Não, mas ao invés de São Marcos, Jesus não poderia escolher São Pedro, que foi o mestre dele? Por que Marcos, discípulo de São Pedro? Bem, uma pergunta difícil, eu só responderia com toda a humildade, porque Jesus quis assim. Jesus quis que, dentre os apóstolos, dos 12, só Mateus e João. Porém, reservou a São Pedro, escreva 2 cartas. Mas evangelho você não vai escrever, porque quem vai escrever é um discípulo seu. E por que Deus Todo-Poderoso não escolheu São Paulo, grande São Paulo, para escrever um dos evangelhos e confiou isso a um discípulo dele? Bem, pergunta difícil também, eu responderia com toda a humildade, porque Jesus assim quis. Isto é, Paulo, você vai ser o grande pregador, você vai escrever várias cartas, mas evangelho vai ser um discípulo seu, esse médico que você ajudou a converter e que é um filho espiritual seu. Muito bom, muito bom. É. Mais para frente, mas aí já é pergunta de vossa reverendíssima, porque em off, ou já tratamos aqui no programa, porque Jesus não escreveu nada, porque Jesus não escreveu sobre isso. Já tratamos isso em alguns programas, agora Já? saber qual... Do Antigo Testamento? Não, agora eu não me lembro. Não, já é tanta coisa que a gente já gravou. Pois bem, mas a pergunta é ele que vai formular, por que Jesus não escreveu nada? Essa é uma pergunta interessante. Ou seja, os apóstolos, 2 apóstolos escrevem, 2 discípulos que não são apóstolos escrevem. E por que o próprio Cristo não escreve? Perfeito. Eu confesso que responder a algo que toca a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, o desígnio de Deus, você dá uma resposta, mas não pode ter muita segurança. Simplesmente dizer que porque ele quis e assim foi, sim, é um pouco evasiva a resposta, mas eu pediria à autoridade de Santo Agostinho para nos ajudar a embasar a nossa resposta. Santo Agostinho, abordando essa questão, na mesma obra sobre o consenso dos evangelistas, diz o seguinte: examinemos agora o que costuma inquietar alguns. Por que o Senhor não escreveu nada ele mesmo, sendo necessário crer em outros que escreveram sobre ele? Seria mais fácil ele escrever. Interessante, eu também acho. Em verdade, de modo algum se pode dizer que ele não tenha escrito, visto que seus membros executaram o que conheceram, quando a cabeça lhes dava ordens. Assim, pois, ordenou aqueles que eram suas mãos
que escrevessem o que quis, que soubéssemos de seus feitos e de sua doutrina. Aqui nós temos uma hipótese considerável. Nossa, aqui é forte. Será que o próprio Jesus preparou, não, primeiro recomendou não, determinou, Jesus é Deus. Vem cá, Mateus. Aqui é uma hipótese, por favor. Cobrador de impostos. Levi. Escrevia bem, portanto, sabia escrever, redigir textos, etc. Mateus, vem cá. Eu te escolho para redigir os fatos da minha vida. Quando eu partir para o Pai, tu receberás a assistência do Espírito Santo. Prepara desta forma, consulta tais coisas, etc. As coisas mais importantes que tu deves colocar. Escreve este acontecimento. Podemos excluir isso? Não podemos excluir isso. Pode não ter acontecido isso? Pode não ter acontecido isso. Mas veja aqui, assim, Santo Agostinho, ordenou àqueles que eram suas mãos, que escrevessem o que quis que soubéssemos de seus feitos e sua doutrina. Então temos aqui uma informação que é possível que tenha sido verdadeira, só no céu a gente vai saber. O próprio Jesus preparando São Mateus e São João para redigir os evangelhos. Uma informação que não podemos excluir como plausível. Diante do que o senhor está falando, quando chegamos em Apocalipse, vemos o próprio Jesus ditando, João, escreve. Maravilhoso argumento. Está aí. Está aí. Frei Gilson está aludindo aos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, aos anjos das 7 igrejas do Apocalipse. Perfeitamente. Vamos dar uma olhada? Frei Gilson citou um argumento bíblico importantíssimo. Aos anjos ou ao anjo da. Os capítulos 2 e 3, vamos ficar somente com os versículos que eu citar. São o comecinho de cada carta para cada anjo de cada igreja, as 7 igrejas do Apocalipse. Eu cito o nome delas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Basta. Versículo 8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Basta. Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. Basta. Agora versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. E versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. E aqui é Jesus falando aqui. É o próprio Jesus. Aqui é o próprio Jesus. Ou seja... Sim, então é plausível. O argumento seu, bíblico, é muito forte por ser bíblico. Isto é, Jesus dizendo, escreva. Ora, quem diz isso para São João, quem pode dizer que não teria dito ao próprio João no que toca ao Evangelho? E ao próprio Mateus no que toca ao seu Evangelho? Gostei do argumento. Sim. Muito bom. Ou seja, muito bom. Que corresponde ao que Agostinho falou. Sim. Tem sentido, tem fundamento, sim. Perfeito. Agora, sim, diga, continue. Agora, o senhor citou essa obra, lemos bastante, temos apenas 4 minutos e 50 para terminar este programa, o Consenso dos Evangelhos, mas agora vem uma nova obra de Agostinho aqui. Ah, sim. Ele escreve a um senhor chamado Volusiano, Ad Volusianum. Vamos ver o que ele diz nesta obra. A mesma maneira como está redigida a Sagrada Escritura, acessível a todos, compreensível a pouquíssimos, fala sem engano o que contém de claro, como amigo íntimo ao coração dos ignorantes e dos doutos. E quanto ao misterioso não o realça com grande eloquência de estilo, até onde não podem chegar as inteligências lentas e não eruditas, como se fosse um pobre indo na direção de um rico.
mas a todos convida em linguagem simples, mas somente para alimentá-los com a verdade claramente exposta, mas também para exercitá-los na verdade secreta, oferecendo isto tanto no que é patente como no que é recôndito. E para o que é manifesto não nos repugne, o próprio manifesto é desejado novamente. O que é desejado, de certo modo, se renova. O renovado penetra com suavidade em nosso coração. Com isto, salutarmente os de conduta pervertida se corrigem, os fracos se alimentam e os grandes corações se deleitam. Aqui Santo Agostinho está falando de quê? Primeiro, é o paradoxo, da simplicidade do Evangelho, de uma linguagem que não é difícil, que não é rebuscada, que não é grandiloquente, que não é, digamos assim, reservada a poucos, porém, ao mesmo tempo, ela é compreensível a pouquíssimos. Acessível a todos, compreensível a pouquíssimos. Quem são esses pouquíssimos? Dou-vos graças, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do vosso. Os que abrem o coração. Os abertos a Deus, os dóceis de coração, sim. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Sim. É o paradoxo do Evangelho. E uma vez que você se abre a Deus, você compreende de uma forma profunda, você é tocado, você é transformado, você é renovado. O Evangelho marca profundamente a vida da pessoa. Ele tem esse poder. Como diz a carta aos Hebreus, né? Ela é viva, é eficaz, ela penetra como uma espada de 2 gumes no recôndito da alma. Sim, sim, sim. Me fez lembrar os discípulos de Emaús, quando Jesus fala para ele como vocês são lentos para crer nas Escrituras, acreditar nas Escrituras. Não ardia o nosso coração. Ou seja, é acessível a todos, mas compreensível a pouquíssimos. Verdade, porque exige abertura de coração. Acho que chegamos ao fim de mais um programa. Gente, é muito bom estar aqui com você. Lembrando que todos estes programas ficam registrados no canal do YouTube, então você pode assistir de novo, você pode compartilhar com seus amigos, tá? Então, programa novo na Canção Nova, né? Então, é uma alegria imensa estar aqui com você. Então, eu e Dom José Falcão estaremos com você toda semana. Luz para os meus passos, Antigo Testamento, luz para os meus passos, Novo Testamento. Eu quero acompanhar só um, você pode, mas diríamos que ficaria incompleto. É bom você acompanhar os 2 programas, é bom você ir seguindo Novo e Antigo Testamento e a sua compreensão das Sagradas Escrituras vai melhorar muito, pode ter certeza disso. Eu falo por mim que estou aqui, sentado nessa mesa, aprendendo dia após dia a palavra de Deus junto com você. Então, Deus te abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Vamos agora invocar a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.